Você quer saber como faturar entre 300 e 2 mil reais por dia apenas com o celular ou computador, trabalhando poucas horas e ainda no conforto da sua casa? Clique no link da descrição e saiba como eu e muitos outros brasileiros estão fazendo para superar a crise, criando seu próprio negócio online e atingindo a tão sonhada liberdade financeira. E essa leva estão abrindo arquivos da Marinha Americana, aquele Os cara no Israel, relatórios. não é Israel, um comandante, não sei o quê, abrindo arquivos e tal. O que se analisou já esses vídeos? Sim. E aí? Cara, é muito absurdo isso. Tem um cara chamado Luiz Elizondo, e ele foi chefe do departamento do Pentágono que estuda exatamente isso. Objetos estranhos que estão sobrevoando sobre o espaço aéreo americano. Então, esse é o trabalho dele, analisar esse tipo de coisa. E ele viu muitas coisas das quais ele não tem explicação. Que tinha um padrão de voo muito estranho, fazer curvas totalmente fechadas. E ele falava: olha, eu não conheço nenhum projeto militar que consiga fazer um treco desse. E não acredito que algum inimigo americano ou algum país tenha esse tipo de tecnologia. Se tiver, tá muito bem escondido, porque é uma coisa assim, que, segundo ele, que tá anos, décadas à nossa frente de tecnologia. E os caras têm uma espionagem também absurda. Serviço de inteligência que não deixa passar Inteligência, nada. Então, eu acho interessante o Luiz Elizondo que ele nunca chegou e falou assim: ah, é OVNI. Ele só fala que os americanos, o governo americano, no caso, precisa ser transparente, porque essas coisas estão sendo filmadas por oficiais da Marinha e de outros segmentos do Exército, e eles não sabem o que é. Aí teve um relatório agora em julho, se não me engano. Foi julho? É, julho. Que eles estavam falando até que ia trazer informações sobre ET, que não sei o quê. Os entusiastas estavam falando Sim. isso, né? Aí foi broxante pra galera dos OVNIs, porque não falou nada, assim. Só que eles não foram, assim, taxativos em falar que Que não descartam. Entendi. Tipo, se não me engano, foram 144 análises. A maioria delas era erro do sensor, do infravermelho, ou balões meteorológicos sendo captados de um ângulo específico que faz parecer que ele está voando numa velocidade absurda, mas não é, por conta que o cara que está gravando está numa velocidade e o balão está em outra e parece que está voando mais rápido do que ele realmente é. Então tinha várias coisas que foram descartadas, mas tem alguns ali que não tem explicação. Que eles falam que. E aí, no relatório, se não me engano, eles usam a palavra outra fonte, outra coisa que eles não sabem o que é. Esse outro, aí, E é abrangente. não é mais nem OVNI agora, né? É o WAP. WAP. É fenômenos aéreos não identificados. Porque quando é um objeto, você já sabe que é um objeto, é alguma coisa. Então a gente identificou parte do que aquela coisa é. Então e outra também que o termo OVNI, ele começou a ficar estigmatizado pela galera do UFO, entendeu? Como eu disse, tem gente que não gosta de falar desse assunto porque ferra a reputação, sabe, da pessoa, ainda mais se for alguém que é um astrofísico famoso, qualquer coisa. Então, são poucos que falam de assuntos como esse. Um dos caras que fala abertamente sobre a possibilidade de vida é o Avi Loeb. Se não me engano, é um astrofísico de Harvard. Quando teve aquele objeto que veio extra solar, né? Veio fora do sistema solar, é o Oumuamua. O charuto lá. Charuto. Parece um cocô de gato. E quando ele passou pelo sistema solar, pessoas ficavam tentando entender, porque ele tinha um padrão muito estranho, né? De movimento, velocidade. Parecia que ele aumentava a velocidade, depois diminuía. Então, aí, segundo algumas observações, chegaram à conclusão que ele era gelo de hidrogênio, né? Hidrogênio congelado. Né? Não lembro se teve depois uma outra observação que conseguiu dar uma outra composição, mas até onde eu lembro era isso, hidrogênio congelado. Era de gelo. E aí ele falou que não, pode ser também uma sonda. Por que não? Porque, e isso eu até acho interessante que ele levantou. A gente está acostumado a pensar que quando a gente é visitado por um alienígena, vai vir a nave com um ET dentro. Mas por quê? Se eles são uma civilização tão avançada, por que eles iam mandar alguém dentro? Mandam um drone, um robô. A gente vai fazer isso. Por exemplo, quando a gente começar a pesquisar o universo interestelar, o espaço interestelar, a gente não vai mandar um astronauta para lá, porque é arriscado, vai demorar muito para mandar um astronauta para lá. O que a gente vai mandar? A gente vai mandar inteligência artificial, robôs para lá. Então, se a gente está pensando em fazer isso, por que uma civilização alienígena também não pensaria? Então, poderia ser uma sonda. Até essas sondas que as pessoas estão vendo por aí, que falam que é o WAP e tal, porque esse é o cara falando, o Avi Loeb. Por que não pode ser uma sonda, uma máquina?
tentando fazer sondagem, entendeu? Agora é que tá, né? Ela chegou aqui depois de anos-luz viajando, descobrimos vida, vai mandar o dado pra onde? A civilização já morreu, sabe? É. Todo mundo já tá morto, né? O planeta já explodiu, qualquer coisa do tipo. Mas eu acho interessante essa abordagem, né? A gente pensa que vai vir a nave com o ET saindo. Não, por que que eles iam mandar um ET? Manda um robô, muito melhor, sabe? Ou então, eu acredito que além de robôs vai ter outro tipo de vida que é meio orgânica, meio máquina, né? Então tem tanta coisa que pode acontecer, né? Então ele fala isso. Só que o que acontece com esse Avi Loeb? Ele é rechaçado muitas vezes, é tido como maluco e sempre tentam manchar a reputação dele porque ele fala essas coisas. Entendeu? Ele não tem medo de especular. Só que uma coisa que ele faz é que ele sabe muito bem que o que ele está fazendo é uma especulação. Ele não está afirmando, ele está especulando. Só que muitas pessoas têm receio de fazer isso porque pode ser mal visto, né, pela academia e coisa do Mas tipo. já foi provado que não tem a menor possibilidade de ser uma nave, alguma coisa alienígena? Esses WAPs, Não, esse... o Oumuamua. É. Então, o que acontece é assim... Como que é o nome? Oumuamua. É um nome havaiano, alguma É, coisa. uma momoa. Eu não lembro, tinha um significado, mas agora eu não lembro. E então, fizeram observações com ele, chegaram à conclusão que ele parecia ser de gelo e tal, mas ele passou muito rápido Ah, não deu e tempo. muito longe. Então, é difícil de a gente pegar mais dados sobre ele. Então, conforme nosso equipamento vai evoluindo, a gente está construindo cada vez mais telescópios melhores. Enfim, a gente está tentando. Vai lançar agora o James Webb no final do ano, que vai ter também uma grande visão sobre o universo. Então, a gente vai poder trazer dados melhores sobre esses objetos que vêm de fora do sistema solar. O que a gente captou do Oumuamua é isso. A gente sabe que ele era de gelo, que ele veio de uma trajetória X, que ele veio de uma direção Y, mas não dá para descartar outras fontes dele, entendeu? É. Mas o Avi Loeb levantava essa lebre aí de que podia ser uma sonda. E desses telescópios, qual que é o problema deles estarem aqui na Terra e os que a gente manda para o espaço? Qual a diferença? Então, o que a gente tem aqui na Terra tem um problema, né? Para ele poder olhar para o espaço, ele tem que atravessar a atmosfera. Mas dá para fazer uns maiores. Dá para fazer alguns maiores. Tem uns de rádio que não captam a radiação visível, assim, Sei. emissões de rádio, que até esses que pegam esses sinais que vêm de magnetários, etc. Mas os ópticos são melhores para colocar no espaço, porque lá eles têm uma visão bem limpa, né, É. do espaço e conseguem ver dados melhores sem essa... Tem telescópio que consegue compensar, né, essa interferência da atmosfera. Mas é muito melhor mandar para o espaço. E o James Webb, ele vai ficar no espaço e bem longe da Terra, né? Ele vai ficar... Eu não lembro quantos milhões de quilômetros, mas vai ficar bem longe. Se quebrar, lascou. Ele vai ficar parado? Ele vai ficar numa órbita... Ele vai ficar orbitando o Sol, se eu não me engano. Ah, é? E ele vai ter... Aí sim as pesquisas sobre busca por vida fora da Terra vão ficar interessantes. Porque ele é tão potente que ele vai conseguir olhar até atmosferas de exoplanetas. Caramba. E tentar pegar alguma assinatura de que existe vida. Por exemplo, uma assinatura de vida é metano. A gente come, solta metano, né? Então... É o peido? O peido, né? Então, e não só o peido, várias outras coisas que a vida faz e deixa assinatura na atmosfera. Então ele vai poder fazer isso. Tem cientistas que falam que, tipo, a questão não é se a gente vai detectar a vida fora da Terra, e sim quando. Porque nosso equipamento é cada vez melhor, vendo cada vez mais longe e captando cada vez mais dados. Então vai chegar uma hora que a gente vai falar, ó, tem vida aqui, sabe? Agora a questão eu acho que a maior parte da vida que se a gente chegar a detectar é microbiana. Porque se fosse alguma, relativamente próximo, se fosse tecnológica, a gente já teria detectado. Por conta das emissões de rádio.